Meus amigos, bem-vindos ao programa Infopetro do canal GE. Hoje nós estamos aqui com o professor Ronaldo Fiani, que vai conversar com a gente sobre energia e geopolítica. Ronaldo, qual é a relação que existe entre energia e geopolítica? Qual é o peso que a geopolítica tem nas discussões sobre energia? Eu diria que, na verdade, o sentido é inverso. Qual é o peso que a energia tem na discussão de geopolítica? Porque um dos erros mais comuns é as pessoas considerarem a energia como uma questão isolada. Energia, desde o início do século XX, é uma questão geopolítica. E eu explico por quê. Até pouco antes, 1910, 1911, se não me engano, os navios da Marinha Britânica, até então a mais poderosa do mundo, eram movidos a carvão, como as principais marinhas do mundo. Churchill tomou a decisão de que os navios deveriam ser movidos a óleo, o que na época foi uma revolução. Por que ele tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão porque os navios movidos a óleo eram mais rápidos e, principalmente, podiam ser abastecidos em alto mar, coisa que num navio movido a carvão era praticamente impossível. Além disso, também exigia uma mão de obra menor só para cuidar do combustível. Num navio de guerra movido a carvão, muito da mão de obra era para cuidar do carvão. Então, você liberava soldados para lidar com os armamentos. O fato de você poder reabastecer um navio em alto mar deu uma mobilidade para a Marinha Britânica fantástica, mas criou um problema. O problema é que a Grã-Bretanha tinha reservas de carvão em seu próprio território, mas ela não tinha petróleo. Petróleo estava na Ásia Central e depois no Oriente Médio. Isso vai criar a questão geopolítica na energia. Porque se você corta as fontes de combustível, você para uma máquina de guerra praticamente de imediato. Pearl Harbor aconteceu porque os Estados Unidos, que produziram 6/7 de todo o petróleo consumido na Segunda Guerra, tentaram impor um embargo de petróleo ao Japão. Então, a questão energética é central para a questão geopolítica. E a questão energética não pode ser pensada sem a questão geopolítica. Pensar a questão energética isoladamente como um problema nela mesma, você deixa de perceber que a questão energética sempre estará inserida num contexto geopolítico e ela sempre será determinada por injunções geopolíticas, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo. Aí você tem duas questões que são questões que tornam, em primeiro lugar, a questão do suprimento de energia como uma questão de segurança nacional. E a outra questão, a questão de que, na verdade, aqueles que vão ser os grandes demandantes de energia não são exatamente aqueles que vão ser os grandes ofertantes de energia. Ou seja, a oferta não está necessariamente onde é que está essa demanda. Hoje você tem uma disputa muito grande pelo acesso à energia. Quando você pensa no caso chinês, por exemplo, que você tem uma grande demanda de energia e você tem uma necessidade, os chineses têm de ir buscar essa energia fora do seu território. Como é que essa questão ela se manifesta hoje, desse movimento dos chineses na busca do seu suprimento de energia e o impacto que isso tem no conjunto dos outros países, os grandes atores? Esse é o ponto mais importante. Atualmente, na discussão sobre geopolítica e sobre energia, esse é com certeza o ponto central. Por quê? Primeiro, uma coisa importante. Na verdade, o fato de que você cortando o suprimento de energia, você para uma máquina de guerra de imediato, tem a ver não apenas com segurança nacional, mas principalmente tem a ver com a sua capacidade de projetar poder para fora das suas fronteiras. Por isso, se você tem um projeto de potência, é fundamental que você tenha uma oferta de energia garantida, e não só para ter segurança interna. Por que a questão é central?
a questão da demanda chinesa, por uma série de aspectos, mas principalmente por um aspecto geopolítico. Um teórico de geopolítica, um dos mais importantes, que orientou o pensamento britânico e norte-americano no século XX, se chamou Halford Mackinder. Qual foi a preocupação do Mackinder? O Mackinder disse, até o início do século XX, o poder era naval. Se você tivesse uma marinha com capacidade de chegar em qualquer ponto do planeta, você tinha capacidade de projetar poder em qualquer ponto do planeta, o que é essencial para uma potência. Só que, para o Mackinder, no século XX isso teria mudado, logo na virada do século, porque ele disse, agora as ferrovias permitem transportar tropas e armamentos mais rapidamente do que os navios. Então agora o poder será terrestre. Se o poder for terrestre, quem controlar a maior massa de terra do planeta, controlará o planeta. A maior massa de terra é Eurásia. Para controlar a Eurásia, você tem que controlar o centro da Eurásia. Então a questão central é quem vai controlar a Ásia Central. Quem controla a Ásia Central, controla o planeta. Essa é a visão do Mackinder. E a partir daí, Grã-Bretanha e, de certa forma, Estados Unidos vão ter uma preocupação muito grande em impedir que qualquer poder político controle a Ásia Central. Não obstante, todas as tentativas de controlar a Ásia Central fracassaram. Por quê? Ao longo do século XX. Pelo fato de que aquilo ali é um mosaico de culturas e povos. Você unificar politicamente toda aquela região é muito difícil. O que os chineses estão fazendo agora? Eles não estão unificando politicamente, eles estão unificando economicamente. Eles estão construindo infraestrutura de transporte para ligar a China à Europa, passando pela Ásia Central. Eles estão construindo infraestrutura de comunicação para ligar a China à Europa, passando pela Ásia Central. E eles estão construindo uma infraestrutura de energia para também ligar China e Europa. Com isso, a energia se transformou num instrumento para controlar aquilo que o Mackinder considerou o centro do tabuleiro na política internacional. A grande percepção chinesa está sendo transformar aquilo que, em princípio, seria uma debilidade do projeto da China como potência, que é o fato de que ela não dispõe de fontes de energia, num instrumento para projetar e unificar seu poder economicamente sobre o centro do tabuleiro da Eurásia, com a ajuda inestimável e muito bem-vinda da Rússia. Dentro dessa discussão entre energia, a geopolítica, como é que fica a situação do Brasil? Ou seja, quando a gente imagina que o Brasil vai se tornar um grande produtor de petróleo, quando nós estreitamos as relações com os chineses, observamos essa discussão nas últimas semanas no Brasil, a questão que eu gostaria de discutir com você agora seria justamente o impacto que tem essas questões todas sobre o Brasil e como é que o Brasil se insere nessa discussão. Então, isso nós vamos discutir no nosso próximo bloco com o professor Ronaldo Fiani, exatamente o impacto dessas grandes questões sobre o Brasil.